Boa tarde. Obrigado pela presença dos jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos que estão aqui no Palácio dos Bandeirantes. Hoje, segunda-feira, 10 de agosto. Obrigado também aos jornalistas que estão online acompanhando esta coletiva de imprensa sobre o coronavírus, direto aqui do Palácio dos Bandeirantes, na capital de São Paulo. Participam dessa coletiva Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Célia Parni, secretária de Desenvolvimento Social, Henrique Meirelles, secretário da Fazenda e Planejamento, Jean Gorenstein, secretário estadual da Saúde, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, e também Ana Carla Abrão, coordenadora do Conselho Econômico do Estado de São Paulo, José Medina, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, e João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19. Também presentes aqui, ao nosso lado, General Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Coronel Camilo, secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que também nos honram com a presença aqui nesta tarde. Nas mensagens, ou na mensagem de hoje, uma única mensagem, que é a mensagem da união. A união pela saúde, pela ciência e pela vida. Tenho sempre solicitado aqui, nesses encontros com a imprensa e com o acompanhamento de milhares de pessoas que nos assistem aqui ao vivo pelas emissoras de televisão que fazem a transmissão, para que todos possamos estar unidos neste enfrentamento da pandemia. Especialistas reconhecem hoje que o desprezo de alguns pela ciência, pela saúde e pela vida, e o desprezo pelo efeito desta pandemia, lamentavelmente, contribuiu para que chegássemos a este triste número de 3 milhões de pessoas infectadas e 100 mil mortos no Brasil. O segundo pior índice do planeta. O primeiro, nos Estados Unidos da América, onde também o presidente da República foi, até pouco tempo, um negativista, que negava e confrontava a opinião da ciência, da saúde e da medicina. São os dois países, Estados Unidos e Brasil, infelizmente, lideram esse ranking macabro de pessoas infectadas e mortas. Em São Paulo, decretamos luto oficial há 3 meses, exatamente no dia 7 de maio, quando passamos de 3 mil óbitos no estado de São Paulo. E continuamos em luto. A bandeira do estado de São Paulo está a meio pau e continuará assim, enquanto estivermos enfrentando a pandemia e enquanto tivermos óbitos advindos do coronavírus. Em São Paulo, quero destacar, vidas importam. E aqui não queremos apenas tocar a vida, queremos salvar vidas. Agora é mais do que nunca momento de seguirmos trabalhando conjuntamente, de forma unida e solidária. Na área econômica, que será tema também da coletiva de hoje, o Brasil precisa agir rápido para voltar a crescer e se desenvolver no período pós-pandemia. São Paulo estará sempre ao lado daqueles que no governo federal empreenderem medidas para a retomada do crescimento econômico do país. Mas nós aqui faremos a nossa parte. E por isso, a presença do secretário da Fazenda do Estado de São Paulo e ex-ministro Henrique Meirelles. O nosso foco será a geração de emprego e renda e uma recuperação efetiva. Por isso, vamos aplicar aqui uma reforma administrativa, uma modernização administrativa e aquilo que é necessário para a manutenção do equilíbrio fiscal e a retomada gradual do crescimento de São Paulo. Teremos aqui um programa ágil, ainda mais do que o que fizemos em 2019, de desburocratização e de desestatização. Já assinamos em plena pandemia, todos sabem, o mais robusto
e de alto valor programa de concessão rodoviária do país. 14 bilhões de reais na rodovia Pipa, Piracicaba, Panorama, com investimentos internacionais capitaneados por um grande fundo internacional. Prova de confiança no governo de São Paulo, prova de confiança na modelagem do sistema de concessão. E assim faremos de forma ainda mais intensa a partir de janeiro de 2021. Temos que atrair investimentos externos, especialmente para obras de infraestrutura. E por quê? Porque são fortes geradoras de mão de obra. Reduzem o custo do Brasil e melhoram a qualidade da infraestrutura para a população. Temos de ser também mais competitivos, produzindo mais e exportando mais. Nós temos 14 polos de desenvolvimento em São Paulo, um programa robusto, desenhado e coordenado pela secretária Patrícia Ellen, que já foi colocado em prática no ano passado e produziu resultado. E voltará com toda a força a partir de janeiro de 2021, dentro do projeto Retomada 21-22, que tem a coordenação do secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles. Não vamos descuidar da responsabilidade fiscal e temos certeza de que o governo federal, através do ministro Paulo Guedes, também saberá controlar a inflação e tomar as medidas necessárias no âmbito da reestruturação e na modernização do Estado no plano federal. Aqui em São Paulo, nós vamos fazer isso. Em São Paulo, temos também um olhar de apoio às micro, pequenas e médias empresas. Fizemos já um volume considerável de investimento nessa área e hoje vamos apresentar novos dados sobre isso, especialmente para as microempresas que representam a base maior da economia de São Paulo e do Brasil. E finalizo dizendo, sem política, sem ideologia, sem extremismos, mas com ação, com solidariedade e com competência. Feita a mensagem, vamos agora às informações de hoje. São 3 as informações que temos aos jornalistas nesta manhã. A primeira, uma boa notícia, uma excelente notícia. O Comitê Empresarial Solidário, que foi composto há 4 meses, aqui em São Paulo, com empresas e instituições privadas, ultrapassou nesta manhã a marca de R$1 bilhão em doações para combater o coronavírus e aumentar o campo de proteção social no estado de São Paulo. Uma marca histórica no maior programa de doações solidárias já feito até então no país. R$1 bilhão e 30 milhões arrecadados com recursos auditados nessas doações pela PricewaterhouseCoopers, a PwC, uma das maiores empresas de auditoria do mundo. Na reunião realizada hoje, a 16ª do Comitê Empresarial Solidário, registramos mais 12 doações, que alcançaram 108 milhões. Com isso, o aporte chegou a R$1 bilhão e 30 milhões. Logo no início da crise, o governo do Estado de São Paulo, como vocês aqui, jornalistas e os que nos acompanharam pela televisão, puderam conferir que esse comitê solidário iniciou as suas ações com um pouco mais de 100 empresas. Hoje, mais de 400 participam, 452 empresas, para sermos ainda mais precisos. A participação da sociedade civil, da livre iniciativa com o governo de São Paulo, foi fundamental nesse processo de enfrentamento da pandemia. Quero agradecer a todos os doadores. Daqui a pouco vamos apresentar o nome de todas as empresas que fizeram doações para as ações da saúde, da educação e da proteção social no estado de São Paulo. Doadores que deram o exemplo não apenas da sua atitude, mas também do seu gesto de humanidade e que vão ficar para a história de São Paulo e do Brasil pela iniciativa solidária no pior momento da vida do país em toda a sua história. Quero fazer um agradecimento especial também a 4 mulheres que coordenam este comitê, que não parou
hoje de trabalhar. Ele continuará enquanto tivermos aqui a pandemia, até a chegada da vacina, este comitê estará operando. Tenho que fazer um agradecimento especial à Bia Dória, minha esposa, presidente do Conselho do Fundo Social e que coordena este Comitê Empresarial Solidário, ao lado da Patrícia Elling, que está aqui ao meu lado, secretária de Desenvolvimento Econômico e Social, ao lado da Célia Parnes, que é a nossa secretária de Desenvolvimento Social, e a Patrícia de Desenvolvimento Econômico, e de uma grande guerreira, que é a Regina Esteves, que é a presidente da Comunitas. Essas 4 mulheres lideraram este programa que hoje ultrapassou a casa de R$1 bilhão em arrecadação. Segunda mensagem, Banco do Povo disponibiliza mais de 70 milhões para microempresas. Conforme eu havia anunciado na mensagem, nós colocamos agora mais 70 milhões de reais para o atendimento a microempresas, incluindo produtores rurais e trabalhadores informais. O governo do Estado chega agora, com esses 70 milhões, a 720 milhões de reais em oferta de crédito. Esses 70 milhões adicionais que anunciamos hoje estão disponíveis em 2 novas linhas de crédito. A primeira linha é para os empreendedores informais e produtores rurais, sem CNPJ. A segunda linha é voltada para microempreendedores individuais, os MEIs, e produtores rurais com CNPJ. Com os 70 milhões, o governo do Estado chega, repito, a 720 milhões na oferta de crédito durante a pandemia. Antes desse anúncio, o Banco do Povo e o Banco Desenvolve São Paulo já haviam disponibilizado 650 milhões de reais aos menores juros do mercado, com carência estendida. E agora chegamos a 720 milhões de reais para os microempreendedores aqui do estado de São Paulo. Terceira informação de hoje, a Fundação SEAD cria o PIB mais 30. O PIB mais 30 foi criado para auxiliar o Plano de Recuperação Econômica do estado de São Paulo. A partir da necessidade de monitorar rapidamente as oscilações econômicas provocadas pela pandemia, foi criado o PIB mais 30, com o extraordinário trabalho da Fundação SEAD. Trata-se de uma ferramenta de gestão inovadora que permite examinar as estatísticas da atividade econômica a uma velocidade muito superior às análises de PIB conhecidas até agora. Essa medida coloca o Estado de São Paulo no mesmo patamar de países como os Estados Unidos e a França, por exemplo, em relação a ferramentas de análise da evolução da economia. Por essas características, o PIB mais 30 será parte fundamental no robusto e necessário plano de recuperação econômica que estamos preparando para São Paulo e que tem na figura de Henrique Meirelles, aquele que será o comandante desta retomada com a experiência que possui, tendo sido ministro da Fazenda e presidente do Banco Central do Brasil, além de ter presidido um dos maiores bancos privados do mundo. Para falar sobre o primeiro tema que anunciamos aqui, essa conquista que superou 1 bilhão e 30 milhões de reais em doações do setor privado para a pandemia, eu passo a palavra a Célia Parnes, secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Célia. Obrigada, governador. Boa tarde a todos. Aqui cabe o agradecimento muito emocionado e intenso aos 251 doadores do nosso Comitê Empresarial Solidário, conforme o governador já anunciou, que durante esses 4 meses, mais de 450 empresas e empresários do bem solidários compartilharam conosco essa grande missão durante a pandemia. E hoje chegamos a essa marca espetacular de 1 bilhão e 30 milhões de reais doados integralmente às ações de saúde, de educação e de proteção social. Foram companhias inteiras, colaboradores, organizações da sociedade civil que aderiram a um projeto sério, bem elaborado
de credibilidade, de critérios claros, sempre explanados nessas nossas reuniões e muito bem orientado no sentido de atuar na população mais vulnerável do nosso Estado, famílias em situação de baixa renda, idosos também em residenciais acolhidos, menores e pessoas em situação de rua. Todas essas doações foram integralmente e permanentemente auditadas, como o governador mencionou, pela PwC, de forma pro bono, mas também por todos os órgãos controladores do governo do Estado. E, nesse sentido, foram integralmente destinadas a monitores, respiradores, equipamentos de proteção individual, alimentos, itens de higiene pessoal e itens de limpeza, além de outros tantos serviços que também foram incorporados nessas doações. Parabéns a cada um que se envolveu e nosso muito, muito obrigada. E como mencionou o governador, as reuniões continuam e o trabalho de proteção social se intensifica enquanto perdurar essa pandemia e sempre durante o nosso governo. Muito obrigada. Obrigado, Célia Parnes. Eu queria tomar a liberdade de pedir para exibirmos aqui a relação das empresas. Acho que nós temos isso. Essas são as empresas, todas elas, que fizeram doações ao longo desses 4 meses para chegar a este resultado de 1 bilhão e 30 milhões de reais. Temos mais uma lista. Empresas nacionais e multinacionais, além de contribuições pessoais também, que foram feitas na pessoa física e que estão também identificadas aqui. A todas essas empresas e a todas essas 251 instituições, empresas e pessoas, nosso muito obrigado pela solidariedade e por terem atendido o convite do governo de São Paulo para ajudar a quem mais precisa. Nós estamos cumprindo o nosso papel e a nossa obrigação. Agora, vamos ao Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, e o tema saúde e atualização dos dados também. Jean. Boa tarde, governador, boa tarde, secretários, boa tarde a todos. Estamos entrando na 33ª semana epidemiológica. Estamos indo para a 4ª semana em que as taxas de ocupação nas unidades de terapia intensiva ficaram menores do que 60%. Para se ter uma ideia, 59% no estado, Grande São Paulo, 57,6%. Na última semana, dados de hoje, tivemos uma regressão das internações no estado em 7%, no município em 6%, e no interior também em cifras de 7%. Tivemos, porém, um aumento do número de óbitos nesta última semana epidemiológica em 5%. 86 óbitos a mais que na semana epidemiológica anterior. Mas isso tem uma justificativa. É resultado da maior taxa de internações que ocorreram há 2 semanas e vocês terão a oportunidade de acompanhar nos gráficos. A perspectiva é que tenhamos uma redução desse número de óbitos nas próximas semanas, frente também à redução das internações, conforme havíamos referido. Estamos mapeando os hospitais de todo o estado, avaliando as melhores práticas e, mais do que isso, investindo em protocolos de assistência, visando dessa maneira diminuir a taxa de mortalidade, algo que vem sendo executado de forma brilhante pelo Centro de Contingência sob a coordenação do professor Carlos Carvalho e também do professor Medina. Estaremos sempre vigilantes com relação a esses índices para avaliar se prosseguiremos ou retrocederemos em relação às flexibilizações do Plano São Paulo. Importante sempre lembrar que a ciência e a análise técnica da medicina garantiram e sempre garantirão a proteção e a manutenção das vidas. Importante também
lembrar que para que nós possamos garantir as vidas, nós precisamos sempre fazer as intervenções em aumento de taxas de leitos de UTI, como já foram feitas. Nós tivemos mais de 2,5 vezes o número de unidades de terapia intensiva ampliadas dos seus leitos, dos seus respiradores, fazendo então com que os equipamentos hospitalares estejam prontos para acolher aquele que mais necessite. E essas doações feitas pela iniciativa privada junto ao Comitê Empresarial Solidário contribuíram muito, estarão sempre contribuindo para que possamos aparelhar ainda mais e, mais do que isso, fornecer, principalmente para as comunidades carentes, condições de proteção, como máscara, como álcool gel, e aqui eu quero fazer um agradecimento pessoal, não apenas como secretário, à secretária Célia Parnes, pelo brilhante envolvimento, assim também como para a primeira-dama Bia Dória. Importante que esses valores mencionados, eles também são indispensáveis e serão usados para que a gente possa realizar cada vez mais a testagem. Hoje, São Paulo corresponde a 25%, 1/4, portanto, de todos os testes realizados no país e já ultrapassamos 2 milhões de testes. Na semana passada nós tínhamos dito 1.780.000, hoje nós temos 2.276.347 testes. Detalhe, 60% feitos PCR, que é aquela forma em que eu identifico o vírus. À medida em que eu faço isso de uma forma precoce, eu isolo, detecto e avalio a possibilidade de pacientes com poucos sintomas e, ao mesmo tempo, previno uma evolução desfavorável. Vamos aos dados de hoje, com a primeira tela, por favor. Hoje nós temos, no estado de São Paulo, 628.415 casos, com 25.151 óbitos, como disse, taxa de ocupação, tanto o estado quanto o Grande São Paulo, menor do que 60%. Próximo. Lembrando que, por se tratar de questões que nós já conhecemos em relação ao final de semana, total de casos dia 1.289, que seguramente irá impactar nos dados dos dias posteriores e vindouros. Próximo. A projeção de casos nessa primeira quinzena de agosto, segundo modelos matemáticos, está dentro das expectativas. Próximo. Bem como a projeção de óbitos muito próximo da faixa inferior das expectativas tratadas. Muito obrigado. Obrigado, Jean. Vamos agora a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico. Patrícia. Muito obrigada, governador. Nós temos aqui uma apresentação também sobre o Banco do Povo. Bom, primeiro eu queria reforçar as palavras da secretária Célia, do secretário Jean, parabenizar o esforço de todos. A solidariedade tem feito muita diferença para a gente nessa pandemia. A gente entrou juntos nela, vamos sair juntos, mas em especial queria parabenizar o seu esforço, governador, porque foram 16 reuniões de trabalho, fora todo o trabalho fim de semana, durante a semana, e a gente te viu aqui com a mesma dedicação para arrecadar R$6 ou 60 milhões de reais, e isso foi muito inspirador para todos nós e para todos os que estão contribuindo. Então, muito obrigada. E fica também o convite para que todos continuem nessa tarefa, porque a gente ainda tem muito trabalho pela frente. E vendo esse trabalho empreendedor, a gente queria também fortalecer a mensagem hoje aqui, que é reconhecer o esforço do empreendedor e da empreendedora de São Paulo. Por isso que nós estamos aqui complementando o trabalho do Banco do Povo, mas já relembrando que até hoje, nesse ano, nós fizemos o maior aporte da história do Banco do Povo. E durante a pandemia, já contemplamos quase 12 mil empreendedores, 11.932 empreendedores com microcrédito. Com o esforço especial do secretário Vinícius Lumertz, Sérgio Saleitão e Flávio Amari, nós também reposicionamos essas linhas para os setores mais vulneráveis, para o comércio, para bares e restaurantes, setor de beleza, setor de eventos. E eventos, aqui fica a mensagem, nós entendemos a diferença
reconhecemos a diferença entre eventos culturais, eventos sociais e eventos de negócios. São 3 blocos completamente diferentes. A gente está trabalhando com vocês, o trabalho aqui é com os nossos empreendedores e principalmente com o apoio aqui do secretário Marco Vignoli, reconhecendo o protagonismo dos prefeitos. Então, o Banco do Povo é uma parceria com o secretário Henrique Meirelles da Desenvolve São Paulo, mas atuando diretamente com as prefeituras. Então, nós temos hoje mais de 450 municípios beneficiados e atuando conosco nessa jornada. Mas 60% dos recursos foram para os setores mais vulneráveis da economia, comércio, serviços, bares e restaurantes. E por isso nós estamos tomando a decisão aqui de dar mais um passo nessa jornada, na próxima página. O primeiro, 70 milhões adicionais de aporte no Banco do Povo. Isso, inclusive, foi um pedido, uma lembrança, governador dos deputados, na Comissão Econômica, na Lesp. Lembrando que mais de 50% dos empregos gerados no nosso estado vêm dos empreendedores, das empreendedoras. E por isso que agora a gente está focando em fazer um trabalho para dar crédito de menor valor para mais gente. Tá? Então, aqui é o foco no microempreendedor individual, nos autônomos, nos informais, que é quem está movendo a nossa economia e quem mais precisa de ajuda nesse momento. Precisa de ajuda, mas está fazendo o impossível. E é por isso que São Paulo vai ser referência nessa retomada. E vou trazer uma novidade aqui que eu acabei de receber, dos dados que fecharam de julho. Nós tivemos aqui uma abertura de empresas, governador, em julho de 21.788 empresas registradas na JUSESP. Com relação ao ano passado, no mesmo período, o número foi de 18.704. Ou seja, nós abrimos mais empresas esse ano, no mesmo mês, comparado com o ano passado. Então, fica a mensagem aqui de reconhecimento da força, da resiliência dos nossos empreendedores e que essa linha aqui seja mais um passo para apoiar todos eles nessa jornada de retomada do crescimento no nosso estado. Muito obrigada. Obrigado pelas boas notícias, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico. E ainda no tema da economia, eu peço a palavra agora da economista Ana Carla Abrão, coordenadora do Conselho Econômico do Estado de São Paulo. Ana Carla. Muito obrigada, governador. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. E aqui hoje, na verdade, eu trago uma mensagem positiva. Eu acho que hoje é o dia das boas notícias, felizmente. É claro que com todo o respeito e cautela que o momento exige, mas, sem dúvida alguma, nós temos aí dados que indicam uma recuperação econômica. O Conselho Econômico tem acompanhado os números do Brasil e do Estado de São Paulo em particular, e nós temos, sim, motivos para olhar para frente e, de fato, sinalizar que, do ponto de vista econômico, o pior já passou. Do ponto de vista da interrupção da atividade econômica, nós já vivemos nosso pior momento. Mas isso significa também, olhando para essa trajetória, que só é possível olhar adiante, só é possível discutir ações como essa do Banco do Povo, porque o Estado de São Paulo conseguiu trabalhar um plano, implementar um plano, monitorar e controlar a pandemia de uma forma absolutamente exemplar. Então, todo o trabalho que foi feito por essa grande equipe de governo, o governador João Dória, sob sua liderança, começa agora, completados 2 meses de implementação do Plano de São Paulo, a dar frutos, não só do ponto de vista de saúde, mas a dar frutos do ponto de vista econômico. Nós estamos no Conselho Econômico preparando um balanço desses 2 meses, olhando justamente os números econômicos, e todos os indicadores mostram que, de fato, o governo do Estado de São Paulo fez um trabalho que hoje já mostra um impacto muito positivo. E é claro que não acaba aqui essa agenda, não só do ponto de vista do controle da epidemia. Nós sabemos que a vigilância tem que ser perene, até que a gente tenha uma vacina, até que tenhamos condições de fato, encerrar esse capítulo tão difícil, global e brasileiro, e do Estado de São Paulo, mas certamente nós tivemos aqui todas as condições de controlar esse processo, de tomar as rédeas desse processo, de monitorar esse processo. E agora, olhando para frente, como o governador colocou no início, a agenda de retomada é a agenda fundamental.
É uma agenda que exige, sim, a retomada do equilíbrio fiscal, a vigilância em relação ao orçamento, os programas de desestatização, de desburocratização, que a equipe econômica, liderada pelo ministro Meirelles, estão aqui desenvolvendo, os programas de apoio econômico, como a secretária Patrícia Ellen colocou, os programas de desenvolvimento social, que são absolutamente fundamentais, que são aqui liderados pela secretária Célia Parnes, que vão trazer, sim, minimizar ou, de alguma forma, melhorar a situação de desigualdade social que ficou tão evidente e escancarada ao longo dessa pandemia. Então, agora o que nós vemos é, mais uma vez, o governo do Estado de São Paulo, sob a liderança do governador João Dória, se antecipando a um processo que nós sabemos que é absolutamente necessário, que é trazer as ferramentas para que nós possamos retomar a atividade, para que nós possamos retomar o desenvolvimento, para que a economia volte a girar. Então, é fundamental aqui ações como o controle de gastos públicos, a retomada dos investimentos via programas de privatização e concessão, e todas as ações que estão sendo já delineadas, já estão sendo desenvolvidas e que o Conselho Econômico tem aqui a honra e o prazer de poder compartilhar, de poder contribuir e que certamente trarão de volta os motores de crescimento do Estado de São Paulo, que são fundamentais para que a gente retome a economia brasileira como um todo. Então, eu tenho aqui o prazer de dizer que, de fato, nós temos hoje uma agenda. Infelizmente, não temos essa agenda clara no governo federal, mas certamente o governo do Estado de São Paulo já tem a sua agenda elaborada e conseguirá, assim, implementar um plano que, assim como o controle da pandemia foi um plano de governo que deu certo, que deu impacto positivo, também o plano econômico certamente trará aqui para o Brasil um grande exemplo de como que se planeja uma retomada após uma interrupção absolutamente abrupta e inesperada da economia, como a que nós vimos nos últimos meses. E os dados já estão aí mostrando isso. Então, é um prazer poder aqui, governador, fazer parte dessa discussão, fazer parte dessa elaboração e dessa formulação, para que justamente São Paulo seja, como sempre foi, o grande exemplo e o grande motor de desenvolvimento econômico e social brasileiro. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana Carla Abrão. Ana Carla é a coordenadora deste Conselho Econômico, é um conselho pro bono, do qual fazem parte também 3 brilhantes economistas que eu gostaria de citar aqui: Pércio Arida, Alexandre Schwartzman e Eduardo Haddad. E muito obrigado a você, Ana, pelo contínuo trabalho de apoio. Essa é a nossa visão profissional, e algo que nos orgulha muito aqui em São Paulo, é fazermos um governo profissional e um governo que busca a informação e a experiência daqueles que conhecem para poder nortear o nosso governo. Quero fazer também uma referência, Meirelles e Patrícia, ao SEBRAE, ao trabalho do SEBRAE, o SEBRAE em São Paulo com Wilson Poit e também o SEBRAE Nacional com Carlos Melles, que tem sido um grande parceiro do governo do Estado de São Paulo em todos os programas voltados para o apoio e o desenvolvimento do microempreendedorismo. Aqui nós gostamos de fazer trabalhos somando forças e agregando valores. E agora vamos à última intervenção desta coletiva, antes das perguntas, com o secretário da Fazenda, ex-ministro e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Meirelles. Obrigado, governador. Vamos falar um pouquinho sobre a economia e nós vamos usar como base o que o governador mencionou, que é o PIB mais 30, que é um indicador desenvolvido pela Fundação SEAD. E a ideia é exatamente diminuir o período entre a base de ocorrência do crescimento ou não, ou queda do produto, e a data de publicação. Isto é, a ideia é diminuir a defasagem em cerca de um mês, e é muito importante isso, porque nos permite acompanhar com maior precisão essa evolução. Identifica rapidamente mudança de atividade econômica no Estado de São Paulo. É importante mencionar que a Fundação SEAD
é exatamente a instituição que acompanha e monitora exatamente o nível de atividade dos diversos indicadores de São Paulo. Ela dá estimativas rápidas, fáceis, que englobam aproximadamente 97% do PIB, isto é, ela não é 100% do PIB, porque aí demoraria um período um pouco maior para a publicação. Mas com 97% do PIB já dá uma estimativa muito boa, muito precisa da evolução das atividades. O PIB mensal, PIB trimestral, PIB anual do Estado de São Paulo e de município, e a referência é sempre o mês anterior ou o mesmo mês do ano anterior. Próximo slide, por favor. Vamos agora comparar um dado muito importante, que isto aqui que é o fundamental, e confirma uma mensagem que nós temos dado de forma consistente, isto é, o que causa a crise econômica, o que causou esta queda de atividade muito forte foi a pandemia e não as medidas de combate à pandemia. No momento em que a pandemia começa a ser combatida eficazmente, como é o caso do Estado de São Paulo, nós podemos ver esta reação que nós estamos aqui observando. O PIB em junho cresce 6,8% em relação a maio, crescimento fortíssimo. E em maio já tinha crescido 5,3% em relação a abril, sendo que abril tinha havido uma queda muito grande em relação a março de 9,3%. Foi quando foi o impacto total da pandemia na atividade econômica. Já tinha uma preocupação ali no mês de fevereiro que já tinha sinalizado também uma queda significativa. Então, nós mostramos aqui claramente como o mês de maio já mostra uma recuperação muito forte do Estado, depois de uma queda fortíssima, né, de 9,3%, e sobe 5,3% e depois 6,8%. Em resumo, recuperando no mês de junho já tudo o que perdeu. Evidentemente, recuperou no mês de junho como nível de atividade, e nós vamos mostrar depois, mas que isso, evidentemente, não recupera o nível de todo o trimestre. Mas é muito importante a reação da economia de São Paulo. No acumulado de 12 meses, a atividade econômica cresce 0,7%. Né? Por quê? Porque, evidentemente, 12 meses nós pegamos o segundo semestre de 2019. E é importante notar que em 2019 São Paulo cresceu 2,5%, comparado com 1% da média nacional. Então, muito importante porque São Paulo foi o que puxou essa média nacional para um pouco acima de 1% no ano de 2019. Então, São Paulo entrou forte economicamente, crescendo quando a pandemia atingiu fortemente o Estado. Tivemos uma queda muito grande, principalmente em fevereiro, e depois abril fortíssimo, e depois uma recuperação vigorosa devido exatamente à percepção por parte dos agentes econômicos de que o combate à pandemia está sendo feito com rigor, com seriedade, inspirando credibilidade, e o processo de abertura também dentro de um processo científico, racional e que dá confiança a todo o processo econômico para crescer. Portanto, este é o quadro da resposta da atividade econômica recente. Evidentemente, quando olhamos o próximo slide, nós vamos ver que, como eu já mencionei, o trimestre ainda mostra a queda, principalmente pela queda muito forte, né, do mês de abril, e uma recuperação grande, porém ainda parcial, no mês de maio, e aí sim, no final do trimestre, é que nós tivemos a recuperação total. Mas então, nós temos aí como média, em relação ao primeiro trimestre, uma queda
de 6,9%, e em relação a igual período do ano anterior, segundo trimestre de 19, nós temos aí também uma queda importante de 5,4%. Mas o que é importante? A recuperação na margem, e mais importante do que isso tudo, é quando nós comparamos o nível de atividade de junho com o nível de atividade de junho do ano passado. Então, isso sim é o dado fundamental. E neste número, São Paulo, em junho de 2020, comparado com junho de 2019, cresce, está positivo 1,9%. Portanto, isto mostra, de um lado, vigor de todo o processo de promoção ao desenvolvimento, ao crescimento em São Paulo, como o Estado saiu crescendo forte de 19 e entramos em 2020 com um crescimento ainda mais acelerado, houve essa queda forte da pandemia, mas pelo sucesso de todas as medidas de controle da pandemia, de não hesitar em tomar as medidas duras na hora necessária, e depois o processo de abertura também sério, gradual, com dados científicos, tem permitido, sim, uma retomada de atividade forte, de novo, repetindo, mês de junho já, portanto, uma comparação positiva com o mês de junho do ano passado. Basicamente é isso, governador, e muito obrigado. Muito obrigado, secretário Henrique Meirelles. Vamos agora às perguntas. Hoje todas elas serão presenciais, começando pela Rádio Jovem Pan, na sequência CNN, TV Cultura, SBT, UOL, IG, Rádio Capital, TV Globo, Globo News. Então, neste momento, convido a jornalista Beatriz Manfredini, da Rádio Jovem Pan, para a sua pergunta. Beatriz, boa tarde, bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria saber sobre esse marco de doação que a gente chegou hoje. Por acaso, uma parte desse R$1 bilhão entra naquelas doações que que o governo estava esperando para dobrar a produção de vacinas do Instituto Butantan? Eu lembro que acho que a meta era 130 milhões, se não me falha a memória, e a gente estava em 75%. Queria saber se alguma parte desse valor vai, então, para a produção. E, se me permitir, governador, uma segunda pergunta, fugindo um pouquinho do tema, queria saber sobre aquele caso que a gente acompanhou no domingo, do jovem de 19 anos, que acabou falecendo durante uma abordagem da PM. Os amigos falam que a PM estava envolvida. Queria saber se já tem um posicionamento sobre isso. Obrigada. Obrigado, Beatriz. A primeira pergunta eu mesmo vou responder. A segunda, nós temos aqui o general Campos ou o coronel Camilo, um dos dois vai responder, responsáveis que são pela Secretaria de Segurança Pública e Polícia Militar em São Paulo. Em relação ao funding, a busca dos recursos para dobrar a capacidade de produção do Butantan, não está dentro deste 1 bilhão e 30 milhões. É um outro fundo específico, um outro grupo, embora com algumas coincidências de doadores, e nós vamos anunciar na quarta-feira. Temos uma nova reunião pela manhã. Hoje já temos 96 milhões, a sua informação está correta. Ainda vamos buscar os outros 34 e temos a reunião de quarta-feira às 8 horas da manhã. Esperamos trazer boas novidades na coletiva de imprensa da próxima quarta-feira. Peço então ao general Campos o microfone. O general Campos é o nosso secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, como você sabe, Beatriz e todos que aqui estão, e responderá a segunda questão feita pela Beatriz Manfredini, da Rádio Jovem Pan. General. Beatriz, boa tarde, senhor governador, boa tarde a todos. Infelizmente, nós vivemos um final de semana bastante trágico, Beatriz. É trágico e tenso. Ontem, era cerca de 15 horas, eu ainda estava saindo do cemitério do Morumbi, onde fomos enterrar o soldado que faleceu no sábado. Com relação ao episódio que você solicitou, ele está em investigação tanto do DHPP quanto da Polícia Militar. Também é trágico. Também temos que considerar a atenção policial numa perseguição de uma motocicleta que tudo indicava que estaria como fruto de um roubo. O episódio teve o desfecho que teve. Nós sempre lamentamos muito, mas damos assim a atenção às investigações do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, da Polícia Civil,
o inquérito da Polícia Militar e da própria Corregedoria. Todos os aspectos serão analisados, há testemunhas, há gravações de vídeo, e tudo isso ocorre com todo o rigor, mas com toda a serenidade que nós esperamos para elucidar esse momento. Os 2 policiais envolvidos, governador, excelentes policiais, cumpridores de todas as normas, de todas as regras, e que nós esperamos que eles possam ter as justificativas que podem ser plausíveis. Muito obrigado. Obrigado, General Campos. Beatriz Manfredini, obrigado pela sua participação. Vamos agora à CNN com a jornalista Tainá Falcão. Tainá, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Eu tenho 3 assuntos, na verdade. Primeiro, secretário Meirelles, eu queria que o senhor comentasse como é que o governo agora utiliza essas informações que vão ser repassadas por essa ferramenta para melhorar as ações de recuperação da economia do Estado. Tem um outro tema que a gente vem levantando na CNN, governador, sobre as seringas e a possibilidade de não haver agulha suficiente para a aplicação da vacina. Isso foi assunto em outros jornais, também a gente tem levantado isso lá na TV, na emissora. E também gostaria, governador, o senhor já se pronunciou pelo Twitter e hoje abriu sua fala falando sobre os 100 mil mortos, mas eu queria que o senhor também comentasse um pouco o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Ok, Tainá, vamos responder em partes. São 3 perguntas. A primeira será respondida pelo secretário Henrique Meirelles, sobre o SEAD. A segunda, das seringas, pelo João Gabardo. E a terceira, por mim mesmo. O dado econômico é fundamental para o direcionamento das atividades de governo, seja a nível nacional ou estadual. No momento em que nós temos dados em que são atuais, isto é, dados correntes, com no máximo 30 dias de defasagem, nós podemos tomar atitudes mais rapidamente e verificar a eficácia ou não de cada medida, de cada ação, de todo o processo de retomada. Aqui, por exemplo, nós estamos num processo grande de planejamento, do Plano de São Paulo, todo um planejamento de contenção da pandemia e de processo gradual de abertura. Agora, estamos acompanhando o efeito disso tudo na economia em tempo real, é muito importante. Portanto, por exemplo, se nós formos aguardar o IBGE ele divulga os dados estaduais com 1 ano de defasagem. Então, isso é melhor do que nada, mas, evidentemente, para o monitoramento e o direcionamento da política econômica, é muito pouco eficaz. E com 30 dias nós vamos ter, então, já temos condições, como agora, por exemplo, já podemos olhar junho, comparado com maio, comparado com abril, e nós já temos um mapa atual do efeito de todas as medidas de reabertura gradual, inicialmente de contenção, de reabertura gradual do impacto da pandemia, e como. Então, isso nos dá o direcionamento. É muito importante. Obrigado pela pergunta. Muito obrigado, Henrique Meirelles. Foi a primeira pergunta da jornalista Tainá Falcão. Vamos agora à resposta à sua segunda pergunta. Eu vou trocar, ao invés do Gabardo, o Jean, o nosso secretário da Saúde, Gorenstein, que fará a resposta à sua segunda pergunta sobre as seringas para a aplicação da vacina, a Coronavac, e provavelmente também para outra vacina, que nós esperamos que também esteja pronta, a vacina de Oxford. Mas vamos aqui responder pela vacinação que cabe a São Paulo, da Coronavac, com o secretário Jean Gorenstein. Tainá, obrigado pela pergunta. Nós, a princípio, não temos a informação de falta. Nós recebemos essa informação através da imprensa. Logo pela manhã já estamos com o levantamento, até o início da tarde teremos essa informação. Mas, a princípio, isso não é impeditivo de ministrar
vacinas para a população, de forma alguma. Tanto é que todas as políticas de vacinação, inclusive algumas que já estão ocorrendo no município de São Paulo, em estações da CPTM e também do metrô, vão acontecer normalmente. Nós não temos essa informação, estamos fazendo o levantamento da onde saiu essa informação para que a gente possa trazer de uma forma muito lúcida a vocês a essa resposta. Obrigado, Jean. E a terceira pergunta sobre o presidente Bolsonaro. Eu lamento ter que dizer que o presidente Jair Bolsonaro foi um omisso em relação à pandemia. Omisso e negativista. Mesmo tendo ele sido vítima da Covid, juntamente com a sua esposa, e estimo que ambos tenham se recuperado, mas ele continua minimizando os efeitos desta pandemia, a mais grave crise de saúde da história do país, 100 mil mortos. Não há tragédia igual na história do Brasil. Efeitos trágicos. Presidente Bolsonaro, não era uma gripezinha. Feitas as respostas, obrigado, Tainá Falcão. Vamos agora para Maria Manso, da TV Cultura. Após a Maria Manso, o Fábio Diamante, do SBT. Maria, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. A Ana Carla disse que, do ponto de vista econômico, o pior da pandemia já passou, mas a gente sabe que o número de desempregados ainda é muito alto. O que dizer para essas pessoas nesse momento, por favor? E para o pessoal da saúde, para o senhor governador, na TV a gente tem recebido muitos telespectadores nos pedindo orientações sobre a volta às aulas das crianças com necessidades especiais. Qual a orientação para esses pais, para essas mães, e o governo pensa em algum programa para eles? Por favor. Obrigado. Vamos à primeira pergunta, que pode ser respondida, sim, pela Ana Carla Abrão, do Conselho, coordenadora do nosso Conselho Econômico. Se Meirelles desejar fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Ana Carla. Obrigada, governador. Obrigada, Maria, pela pergunta. De fato, assim, nós temos hoje, e o ministro Meirelles mostrou os números, temos, né, indicadores claros de que o pior já passou, mas, sem dúvida alguma, nós temos aí uma jornada muito desafiadora pela frente. Nós temos hoje os estímulos fiscais, os estímulos monetários, que em alguma medida neutralizam o impacto dessa queda que a gente observou em abril, maio e, óbvio, né, no final, começou ali já no final de março, mas nós temos que justamente construir o futuro para dar capacidade ao mercado de trabalho, à economia, de recuperar esses empregos e, obviamente, ofertar esses empregos que foram perdidos. Então, o desafio não é pequeno e, por isso que eu destaquei aqui as medidas de planejamento, as medidas de retomada, as medidas de apoio ao desenvolvimento social, porque tudo isso é o que fará a diferença daqui para frente. Nós não podemos imaginar que a economia vai se recuperar sozinha por obra do próprio mercado e por obra de uma geração espontânea aí de crescimento. Ao contrário, liderança significa justamente tomar frente desse processo, antecipar um movimento de planejamento, de recuperação, de apoio e estímulo ao empreendedorismo, sem descuidado social. Porque, de fato, uma crise dessa magnitude não se resolve do dia para a noite e ela deixa, sim, sequelas que, à medida que nós formos avançando no processo de recuperação, na retirada dos estímulos fiscais, essas sequelas ficarão claras. E o governo precisa, sim, nesse momento, apoiar o processo de recuperação, chamando a iniciativa privada para ajudar nos investimentos, garantindo a desburocratização, garantindo a desestatização, mas, acima de tudo, melhorando o ambiente de negócios, apoiando os mais vulneráveis, para que a gente consiga, sim, dar esperança a esses desempregados que estão hoje sem perspectivas no curto prazo, mas eles precisam saber que o governo de São Paulo, o Estado de São Paulo, tem um governo que está planejando essa retomada para garantir o impacto, para garantir, como o governador colocou, a retomada do emprego e da renda no Estado de São Paulo, que é isso que vai fazer com que superemos de forma concreta todo o problema econômico que nós vivemos hoje.
Eu gostaria só de adicionar, governador, um ponto importante, que a melhor política social, a mais eficaz que existe, é emprego. Criação de emprego, criação de renda. E aqui é fundamental dois aspectos que gostaria de destacar. Primeiro, todas as medidas de promoção do desenvolvimento, do crescimento que estão sendo tomadas, muitas já mencionadas pela Ana Carla, e todas as medidas que estão sendo já feitas, implementadas, planejadas para São Paulo sair forte, crescendo a uma taxa acima das taxas que se esperava até há alguns meses atrás, para o final de 20 e 21 e 22. Mas, além disso, é muito importante para a questão da renda e para a questão do crescimento, a qualificação do trabalhador. Então, existe uma série de projetos importantes no âmbito aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a secretária Patrícia Ellen, existem toda uma série de projetos muito importantes de formação de mão de obra, de qualificação do trabalhador, porque aí ele pode não só obter um emprego melhor, ganhando mais, mas também ser mais produtivo, gerando, então, mais emprego para outros e mais renda para o Estado e para o país. Obrigado. Obrigado, Meirelles. Obrigado, Ana Carla. Na segunda pergunta da jornalista Maria Manso, a resposta será dada pelo secretário da Saúde, Jean Gorenstein. Jean, sobre o tema da volta às aulas das crianças com necessidades especiais. Governador, eu gostaria só de complementar a pergunta da Tainá, da CNN. Nós tivemos agora uma complementação com relação às seringas. Não está havendo falta alguma e já existe uma licitação de mais de 30 milhões de seringas para que a gente não venha a ter mesmo. Não há nenhum desabastecimento, seja nos estoques, todos os sistemas de imunização ainda se mantêm. Com relação à pergunta da Maria Manso, com relação a todas as crianças com necessidades especiais, essa também é uma atenção que nós temos bastante intensa, lembrando que todas as normas de distanciamento, todos os ritos epidemiológicos, e mais do que isso, de sanitários, de preocupação sanitários vão ser tomados, mas nós temos uma preocupação um pouquinho maior com esse grupo, exatamente porque geralmente, além de tudo, tem alterações no seu pulmão, tem alteração no coração e que podem claramente serem aqueles que possam desenvolver formas até muito mais graves. Então nós estamos traçando, inclusive, planos de testagem, especialmente para essa população, não só no ponto de vista de um inquérito sorológico para saber quais deles já tiveram ou não, mas o segmento para mínima presença de sintomas serem rapidamente rastreados e identificados. Então são grupos que estão na nossa ótica de atenção, porque merecem uma atenção a mais do que os grupos comuns que não têm comorbidade pelo risco de poderem, eles sim, desenvolver formas graves. Obrigado, Jean. Maria Manso, muito obrigado. Vamos agora ao Fábio Diamante, do SBT. Fábio, mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu queria fazer duas perguntas. Uma primeira pergunta para a área da saúde, doutor Jean, se o senhor podia explicar melhor para a gente o aumento do número de mortos da Covid. Os senhores sempre disseram que esse era um índice muito importante, e o número de internações, que não havia um reflexo das medidas de flexibilização, exatamente porque esses números eles não estavam aumentando. Então, eu queria perguntar diretamente para o senhor o que explica o aumento de mortos da Covid-19 em São Paulo. Uma segunda pergunta, eu queria saber qual foi a taxa de isolamento social dos últimos dias, especialmente no fim de semana, já que houve essa ampliação do funcionamento dos bares e restaurantes. Obrigado. Obrigado, Fábio. Primeira pergunta será respondida pelo secretário Jean Gorenstein e a segunda pela Patrícia Ellen sobre a taxa de isolamento. Jean? Bom, primeira questão, que todas as vezes que a gente faz análise compilada desses dados, a gente sempre avalia as semanas epidemiológicas. E o que isso impactou, nós tivemos há mais de 2 semanas, uma elevação do número de casos de internação, tanto em unidades de terapia intensiva na capital quanto no interior, principalmente alguns municípios do interior que fizeram parte desse incremento.
E aí, com isso, a gravidade de alguns pacientes que vieram a ser acolhidos naquele sistema de saúde acabaram evoluindo dessa forma mais desfavorável, que elevou o número de óbitos e, com isso, impactando nas estatísticas que acabam ocorrendo agora. Então, são pessoas que já tiveram a sua internação pregressa, mas que vieram falecer ao longo da semana, por isso aumentando as estatísticas nessa semana epidemiológica e não no momento que foram acolhidas pelo sistema. Por isso, aquela perspectiva, já que diminuímos o número de internações, já que temos uma taxa de ocupação, o que significa pacientes graves em unidade de terapia intensiva, muito possivelmente também tenhamos um número reduzido de mortes. Estamos atentos a esses números, para que a gente nunca chegue a um número que nos traga preocupação. Inclusive, como você mencionou e frisou de uma forma muito correta, esse é um dos marcadores da flexibilização. O aumento de ocupação das taxas de unidade de terapia intensiva podem fazer com que uma ou outra região possam evoluir nesse processo do Plano São Paulo. Obrigado, Jean Gorenstein. Patrícia Ellen, sobre taxa de isolamento. Obrigada, governador. Foi 48% ontem, no domingo, Fábio, 43% no sábado, e durante a semana nós estamos registrando uma taxa entre 41% e 44%. Lembrando que a gente já tinha antecipado que com a retomada gradual, o planejamento é que o isolamento não caísse, né, de uma vez rapidamente, e nós estamos exatamente comprovando que isso é possível, né, com esse controle com a sociedade. Além disso, tem um ponto bem importante que os prefeitos estão fazendo, que é reorganizar essa retomada, alinhando os horários de funcionamento de diferentes setores, para evitar grandes aglomerações. Nós percebemos, né, que a gente já vê movimento na rua, mas o trânsito está muito longe de ser como ele era no nosso dia a dia normal. Então, esse ponto é mérito dos prefeitos, interagindo diretamente com os setores econômicos para alinhar os horários de funcionamento. E, por último, lembrar, né, que a gente tem reforçado muito o isolamento e agora, com a retomada, é distanciamento, uso de máscaras e respeito aos protocolos. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia Ellen. Muito obrigado, Fábio Diamante. Vamos agora para o Felipe Pereira, do UOL. Felipe, bem-vindo, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria saber o seguinte, existe uma ferramenta agora de monitoramento mais ágil da atividade econômica. O que eu gostaria de saber é quem está respondendo bem e quais são os setores que devem reagir primeiro e quais são aqueles que devem ter mais dificuldade e como que o governo pode fazer para ajudar esses setores com mais dificuldades. Obrigado. Obrigado, Felipe. Vou pedir ao secretário Henrique Meirelles que responda a sua pergunta e, se necessário, com alguma complementação, ou da Ana Carla ou da Patrícia Ellen, se necessário for. Meirelles. Obrigado, governador. Aqueles setores que tiveram uma taxa de queda mais acentuada, que estão na frente da cadeia de produção, principalmente o comércio, serão aqueles que terão uma recuperação maior na medida em que a economia começa a se recuperar, na medida que começa a recuperar da renda, e há também uma recuperação importante daqueles setores que demandam um maior nível de confiança por parte do consumidor. O consumidor tende a adiar compras que ele ou ela tem receio de que depois não vai ter condições de cumprir as obrigações. Então, um exemplo típico é o comércio de automóveis, né? A revenda de automóveis novos teve uma queda drástica e depois uma recuperação forte, apesar de ainda, evidentemente, estar no nível mais baixo do que no nível do início do processo, mas já com uma recuperação forte. Por quê? Porque as pessoas começam a sentir mais confiança. Então, esses setores são setores que sofreram muito, mas que têm condições, em função disso, de se desenvolver mais rapidamente, além do comércio, que é um setor que, evidentemente, reage muito mais ao processo de aumento, não só do aumento da confiança, mas também da reabertura. Obrigado, governador. Obrigado, Meirelles. Ana Carla. Obrigada, governador. Eu queria só complementar o ponto do ministro Meirelles. Realmente, confiança é o fator fundamental para que a gente consiga recuperar.
E o que o governo pode fazer, vou puxar, né, a segunda parte da pergunta, é o que está sendo feito aqui. Ou seja, ter transparência, ter capacidade de controlar a epidemia, porque, de fato, o que está minando a confiança das pessoas, mesmo à medida que a abertura evolui no sentido de maior atividade, é justamente o medo que a epidemia possa, o medo da contaminação e, obviamente, o medo de que a epidemia possa, eventualmente, ter uma outra onda. Então, confiança vem junto com transparência, vem junto com planejamento, comunicação do que está sendo feito e como as coisas estão evoluindo. Então, acho que é isso que o governo pode fazer, é isso que o governo do Estado de São Paulo está fazendo. Obrigado, Ana Carla. Muito obrigado, Felipe Pereira do UOL, pela sua pergunta. Vamos agora a Eduardo Esteves do IG, na sequência Carla Mota e William Cury complementando. Eduarda, boa tarde, sempre bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. No sábado, por conta da final do Campeonato Paulista, muitas pessoas foram às ruas e geraram aglomerações em bares, postos de gasolina e outros pontos de encontro. A grande maioria estava sem máscara e sem respeitar o distanciamento social. Isso também aconteceu no mesmo fim de semana que o Brasil chegou aos 100.000 mortes pela Covid-19. Gostaria de saber se faltou fiscalização da Polícia Militar e, caso essas cenas continuem a se repetir, poderá ser feito pelo governo do Estado. E uma pergunta para a economia. O governo anunciou em março que pessoas físicas e empresas teriam um prazo estendido de 90 dias antes do protesto de dívidas pela Procuradoria-Geral do Estado. Gostaria de saber se esse prazo poderá ser prorrogado novamente. Obrigada. Obrigado, Eduardo. Na primeira pergunta, Jean Gorenstein, secretário da Saúde, vai responder. Jean? Eduardo, obrigado pela pergunta. Tua pergunta é muito importante. O Plano São Paulo, ele é um pacto com a sociedade. Ele é um pacto que vira para a sociedade e diz assim, olha, vocês fiquem em casa enquanto nós arrumamos os hospitais. Nós assim o fizemos e aos poucos os índices melhoraram, a flexibilização acabou sendo impactada exatamente ou guiada por esses índices de melhora. E claro, as pessoas puderam sair daquelas restrições em que elas perderam o seu direito de ir e vir. Puderam voltar às suas atividades econômicas de forma gradual. Mas nós estamos no meio do caminho. Isso, de forma frequente, nós temos insistido nisso. O papel da população, ele é fundamental. É claro que nós temos toda uma vigilância que ocorre, mas ela não vai ter braço. Vamos ser muito reais e claros. Por mais que a culpa não são dos empresários que estão fazendo de uma forma muito correta, seguindo os planos sanitários, ritos de distanciamento. Isso está acontecendo fora, nas ruas, pela população. A população, ela tem que manter essa garantia de pacto para que a gente impeça que haja um aumento do número de casos. Se nós tivermos um aumento do número de casos, com pessoas, sim, adoentadas, necessitando internações de unidade de terapia intensiva, muito possivelmente algumas regiões serão impactadas e terão que evoluir. Então, esse apoio que nós temos que ter também é da população. Nós não podemos delegar somente às autoridades esse papel. Cada um de nós é responsável. Portanto, se progredirmos, todos nós seremos beneficiados. Se nós evoluirmos, todos nós estaremos em prejuízo, não só no ponto de vista da saúde, mas também com a economia e os próprios aspectos psicológicos e emocionais. Obrigado pela resposta. Eduardo, a segunda pergunta será respondida pela Patrícia Ellen. O prazo era aquele de 90 dias. O que nós estamos trabalhando agora são outras medidas para apoio e retomada econômica, além do pacote já anunciado aqui, inclusive dentro do programa da retomada 21-22 com o secretário Henrique Meirelles, que a gente vai anunciar nas próximas etapas, nas próximas semanas. Obrigado, Patrícia. Eduardo, obrigado pelas perguntas. Vamos agora à penúltima intervenção de hoje, é da Carla Mota, da Rádio Capital. Carla, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta
área econômica, porque no mês de maio o secretário declarou que estava ocorrendo um equívoco por parte aí de alguns setores que diziam que a crise econômica era causada aí pelo isolamento social. Naquela ocasião, secretário, e hoje também, né, o senhor voltou a dizer que a crise é gerada pela própria pandemia. Passado todo esse tempo, o senhor acredita aí que houve uma mudança de pensamento destes setores? E aí eu emendo também, secretário, com os números apresentados hoje, com a experiência que o senhor tem como ex-ministro, eu sei que o jornalista gosta de data, mas já dá para dizer, já dá para calcular em um tempo da recuperação econômica? Muito obrigada. Obrigado, Carla. Evidentemente, vamos pedir ao secretário e ex-ministro Henrique Meirelles que possa responder às duas questões. Meirelles. Olha, depende da manutenção desse ritmo. Nós acreditamos que a manutenção desse ritmo, que eu devo dizer, surpreendeu a maior parte dos analistas, já os dados de junho do Estado de São Paulo, com esta manutenção, nós teremos condições de atingir o nível de produção anterior na virada do ano, por aí. Mas, evidentemente, como já mencionado pela Ana Carla, inclusive, nós aqui depende um pouco exatamente das políticas macroeconômicas do país. E São Paulo está crescendo bem mais do que o país, mas é parte do Brasil, porque São Paulo produz e compra e vende de todo o Brasil. Então, é importante que o país como um todo também tenha um processo de recuperação. Quer dizer, mas não há dúvida que, mantido esse ritmo, nós teremos uma recuperação muito mais cedo do que se esperava. Não há dúvida, porque a expectativa era mais algo para mais tarde, durante o ano 2021. Agora nós estamos esperando isto acontecer bem mais cedo, principalmente devido à surpresa positiva dos números já de junho e as indicativas que já se dão para julho, que indicam uma perspectiva de melhora substancial para julho e depois para agosto. Muito obrigado, Henrique Meirelles. Carla Mota, obrigado pelas perguntas. Vamos agora à última intervenção, que é exatamente da TV Globo, Globo News. Com você, William Cury. Boa tarde, bem-vindo. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Eu quero falar sobre as novas linhas de crédito do Banco do Povo. São 70 milhões de reais a mais para principalmente microempreendedores individuais, informais e produtores rurais também. E aí o valor total de crédito já chega a 720. Eu queria saber como que está o acesso a esse dinheiro. Quanto que já foi acessado por quem está precisando, microempreendedores, informais, das outras linhas de créditos já abertas também. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Will. Será respondido pela Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico. Patrícia. Das linhas que já foram anunciadas, Will, nós ainda temos disponibilidade na linha em parceria com o Sebrae, a linha Juros Zero, tem tanto um pedaço a Juros Zero, como a juros baixíssimos aqui entre 0,35% e 1%, a menor taxa de juros do mercado. E essa é uma linha de microcrédito orientado, onde os pequenos empreendedores são incentivados a realizar curso de qualificação técnica empreendedora, exatamente para a melhoria da produtividade e gestão nas empresas. Essa está disponível pelo site do Banco do Povo, bancodopovo.sp.gov.br, e também pelo site Empreenda Rápido, que é o programa 100% em parceria com o Sebrae, empreendarápido.sp.gov.br. O crédito adicional, o que nós percebemos é que com o trabalho que foi feito agora de crédito, inclusive uma iniciativa do governo federal também, as empresas um pouco maiores começaram a ter acesso a esse recurso, mas o microempreendedor ainda está tendo muita dificuldade. Foi por isso que a gente reposicionou essas linhas para ter esse olhar para os microempreendedores formais e informais, para que eles sejam exatamente atendidos, porque os nossos microempreendedores movem a nossa economia no estado de São Paulo, e essa linha veio exatamente voltada a esse público. Outra coisa que nós fizemos também, e aí foi um trabalho do secretário Henrique Meirelles,
através do Conselho do Banco do Povo, a gente revisou aqui o modelo de aporte. Então, os municípios hoje têm mais flexibilidade para poder aportar mais recursos. Então, se tiver municípios que tenham recursos disponíveis, também podem fazer esse aporte diretamente do Fundo do Banco do Povo, para a gente melhorar a celeridade de acesso ao recurso. E, para finalizar, todo um trabalho que foi feito com a Desenvolve São Paulo para criar plataformas aqui de acesso digital e também pelo Sebrae com fintechs, com uma linha adicional de outros 50 milhões que também está disponível nesse momento pelo Sebrae, com fintechs através de plataformas digitais. Então, só para não confundir, hoje, no total, a gente tem cerca de 170 milhões disponíveis através do Sebrae, da parceria do governo com o Sebrae e com a gente, para o microempreendedor, já disponível imediatamente através desses 2 sites que eu mencionei para vocês. Obrigado, William Cury, pela pergunta e pela presença. Obrigado, Patrícia Ellen. Muito obrigado aos jornalistas que hoje vieram na coletiva de imprensa, cinegrafistas, fotógrafos, a equipe técnica também, a todos que estão aqui respondendo perguntas, a você que em casa acompanha esta coletiva pela TV Cultura. Lembre, se você for sair da sua casa, use máscara, distanciamento social, pelo menos 1,5 metro em relação a outra ou outras pessoas, lave as mãos constantemente. Se proteja, faça as suas orações, uma boa tarde e até quarta-feira na nossa próxima coletiva. Muito obrigado.